Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Comigo está, como sempre, assiduamente o Presidente da Câmara Municipal de Angra, Saulo Menezes. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar. É sempre um gosto estar aqui. Presidente. E boa Páscoa. Estamos em fim de semana de Páscoa. Boa Páscoa para todos. Presidente, estamos num ano 2024, eu diria atípico no primeiro tema que nós vamos abordar neste programa. Um tema que já abordamos várias vezes ao longo destes últimos sábados e só não abordamos quando não nos deixaram. E eu não resisto em pedir-lhe um comentário sobre a eleição do excelentíssimo Presidente para a Assembleia da República. Pois eu creio que foi o processo possível dada a composição da Assembleia da República. Eu creio que vamos ter que nos habituar a situações destas porque elas são típicas das situações em que não é possível encontrar maiorias. Portanto, nós temos neste momento, quer a nível regional, quer a nível nacional, um Parlamento fragmentado em que a geometria das diversas maiorias vai passar a ser conseguida ponto a ponto e, portanto, vai ser um Parlamento de geometria variável em que qualquer votação terá que ter este tipo de acordos, este tipo de, enfim, eu diria, de cedências parte a parte, que de outra forma não é possível governar. E isto vai-se aplicar não apenas a esta questão da presidência do Parlamento, mas também à aprovação de qualquer lei, a questões que são fundamentais para a estabilidade do país, que são as questões orçamentais. Portanto, nós vamos assistir com certeza daqui por diante a muitas vezes isto acontecer. Mas isto é normal nos parlamentos onde não há maiorias e, portanto, agora o povo assim decidiu, vamos ter que viver com isto, o que também não será desgraça nenhuma. É verdade, os nossos companheiros autonómicos da Madeira também terão que ir a eleições no próximo dia 26 de maio, portanto foi dissolvida também a Assembleia. Conseguiu-se decapitar as três Portanto, administrações do país, o que é extraordinário. Portanto, nós estamos a viver, de facto, aí sim, um tempo extraordinário, porque uma coisa não vem maiorias, isso é normal, faz parte do normal funcionamento da democracia. Outra coisa são estas verdadeiras derrubadas que têm acontecido e que são, em retrospectiva, muito injustificadas. E, portanto, nós estamos, de facto, aí sim a viver um tempo anormal e um tempo que não deveria acontecer. E este é um tema que se prolongará certamente noutros programas, já que tem sido hábito nós falarmos de eleições. Pois eu creio que eu espero que eleições não aconteça nenhuma, tirando esta da Madeira, nos tempos mais próximos. Obviamente acontecerá as europeias, mas eu espero que seja possível, quer a nível regional, quer a nível nacional, da Assembleia da República, apesar da não existência de maiorias, seja possível encontrar os consensos necessários para o normal funcionamento das instituições. É isso que agora se pede a esses órgãos e àqueles que foram eleitos para eles e, portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Muito bem. Presidente, virando os olhos para a Ilha Terceira e para o Concelho de Angra, estamos há quase 2 anos a atravessar uma crise sismovolcânica. Nos últimos dias isto tem abanado um bocadinho, portanto tem abanado todos os dias, mas de vez em quando nós temos tido aqui uma situação que não é cíclica porque não é regular, mas é cíclica no sentido em que de vez em quando há aqui uns períodos de maior libertação de energia, em que os sismos, o número cresce e a intensidade, a magnitude dos sismos também cresce. Felizmente até agora nunca passámos dos pequenos sismos, ou seja, chegámos ali pelos 4 e depois a coisa regride, mas a verdade é que a situação não deixa de ser preocupante e as pessoas começam a acusar algum cansaço. E também acusam alguma preocupação, principalmente ali para os lados de Santa Bárbara. Esse cansaço, quando digo cansaço, não é no sentido é mesmo da preocupação, ou seja, depois de tanto tempo e de acontecer com tanta frequência, as pessoas naturalmente estão preocupadas, estão cansadas desta situação e já toda a gente deseja o fim. Chatear com a natureza. Mas infelizmente não há nenhum controle sobre a natureza. Felizmente até agora, enfim, os sismos têm vindo, normalmente isto é um ciclo em que eles começam pouco intensos, vão crescendo, mas nunca passaram da magnitude 4, que depois, do ponto de vista dos efeitos, se traduz entre os 5 e os 6, ou seja, pronto, tem alguma gravidade, mas nada de muito grave, e até agora o pior que tem acontecido são quedas de muros de pedra seca e
quedas de objetos soltos em casa, portanto nada de particularmente danoso, mas ainda assim preocupante, e portanto é natural que as pessoas estejam preocupadas. Depois há um outro aspecto, e é importante falarmos nele aqui, que tem a ver com os boatos e a proliferação de conversas no Facebook e noutras redes sociais que de facto não deveriam acontecer. Nomeadamente a questão que foi célebre nesta última semana de um eventual fumarola, que não passava de uma fogueira mal apagada, de alguém que esteve a acampar ou de alguém que esteve a fazer uma limpeza, ainda não percebemos bem o que aconteceu, e que foi resolvida no minuto. Infelizmente alguém colocou essa fotografia em circulação aí pelas redes sociais, e a verdade é que foi gerando um conjunto de comentários pouco avisados que não ajudam nada. Uma coisa que as pessoas podem ter a certeza, e isso é importante aqui dizê-lo, é que da parte dos responsáveis da Proteção Civil, seja a nível municipal, e nesse caso sou eu próprio, seja a nível regional, não há nenhum interesse em esconder das pessoas o que quer que seja. Toda a informação que nós temos disponível, estamos sempre prontos para partilhar e fazemos atempadamente os respectivos avisos. As pessoas já devem ter reparado que poucos minutos depois de acontecer um sismo, lá está o comunicado, dizendo a magnitude, o epicentro, e tem-se vindo sempre a esclarecer isso. Portanto, sempre que haja qualquer tipo de anomalia, qualquer coisa que aconteça, aquilo que as pessoas têm que fazer é ir aos meios de comunicação oficial, venham ao Rádio Clube de Angra, venham a outra estação de rádio, ou outro órgão de comunicação social, ou vão às páginas, quer da Câmara, quer da Proteção Civil Regional, e a informação estará disponível de forma fidedigna e de forma que as pessoas podem confiar. A divulgação de fotografias com comentários que está a sair fumo e ninguém diz nada e coisas no género, apenas geram ansiedade, geram alarmismo e fazem as pessoas perder fé naquilo que não devem perder, que é nas suas instituições. Eu, pessoalmente, e acho que todos os envolvidos neste processo, levamos muito a sério esta matéria, e posso-vos garantir que quando eu souber qualquer coisa que seja do interesse público, ele será de imediato partilhado, porque essa é a minha obrigação, e isso é uma matéria que nós não nos podemos desviar, sob pena de perdermos a confiança das pessoas e de estarmos a ser parte do problema e não parte da solução. O saber nunca fez mal a ninguém, e neste caso tudo aquilo que nós podemos comunicar com verdade sobre estas matérias deve ser comunicado e será com certeza comunicado. Não vale a pena andarmos no Facebook à procura de fotografias de fogueiras e de comentários loucos. O que nós temos mesmo é que ir à fonte da informação e saber. Além disso, se alguém tem dúvidas, a Mata da Serreta está aberta, podem inspecioná-la, podem correr todos os cantinhos e só, se acharem alguma fumarola, ganham um doce. Presidente, já agora, e pegando nessa sua última intervenção, todos nós somos responsáveis de proteção civil, não é? Portanto, cada um começa com isso em sua casa, mas também, vamos voltar a reiterar, tem as suas juntas de freguesia. Atualmente o Concelho de Angra tem praticamente todas as juntas preparadas com kits de proteção civil para ajudar. E sempre que acontece qualquer coisa fora do normal, as juntas de freguesia são de imediato contatadas, ou vice-versa, se as juntas sabem primeiro, nós somos contatados. Há um excelente sistema de coordenação entre todas as partes e as pessoas podem sempre, em caso de dúvida, falar com o seu presidente de junta, ou falar comigo, ou falar com a Proteção Civil Regional, ou ir ao respectivo site. O que não vale a pena é, em cima de uma situação que já enerva bastante as pessoas, ainda colocar coisas que não correspondem à verdade. E depois, o sistema de proteção civil é um sistema aberto e um sistema assente nas pessoas. Se algum de nós, um cidadão qualquer, não interessa quem, não interessa onde, encontrar qualquer coisa ou tiver qualquer conhecimento que possa ser relevante para esta matéria, faça favor de ligar para a Proteção Civil e faça favor de dizer o que é que está a acontecer, que o assunto será de imediato averiguado e de imediato se tomarão as medidas necessárias ou os esclarecimentos que sejam necessários. Ou seja, se alguém vir alguma coisa, se alguém sentir alguma coisa fora do comum, a sua obrigação, a obrigação de todos nós é de imediato comunicar às autoridades, de preferência, para que seja alguém para que rápido, ou à sua junta de freguesia, ou que nós desencadearemos os meios necessários para isso. Aliás, a história da fogueira no Cabo do Raminho, o que aconteceu foi que o assunto foi desencadeado, de imediato foi lá uma equipa, eu próprio passei por lá, de imediato se apagou a fogueira e a fumarola, que não era fumarola nenhuma, era apenas uma fogueira que alguém tinha coberto com terra para evitar que o fogo continuasse, ou seja, em vez de apagar com água, apagaram com terra, foi isso que aconteceu, de imediato o assunto ficou resolvido. E, portanto, o que é preciso é que haja esta
transparência nas coisas e que as pessoas de facto se dirijam aos lugares certos. Ou seja, se descobrir alguma coisa que a gente não saiba, faça favor de comunicar que de imediato o assunto será esclarecido. Independentemente de termos uma situação meteorológica ou sismológica ou seja o que for, ou seja, manter a calma e contatar as sim, autoridades. e qualquer anomalia, seja ela de uma ribeira entupida, seja alguma coisa relacionada com o vulcanismo, alguma coisa relacionada com os sismos, ou alguma coisa que seja, por exemplo, um edifício ou uma parede que oferece perigo de derrocada, assim. Qualquer coisa que um cidadão encontre e que considere que é perigoso, a sua obrigação é de imediato comunicá-la, as coisas serão devidamente investigadas e as medidas que forem necessário adotar serão adotadas. Portanto, o que é mesmo preciso é que haja esta fluidez da comunicação e que todos sintam parte do sistema. Não há aqui uns que sabem e escondem o jogo e os outros que andam por aí de olhos fechados. Não, todos nós estamos de olhos abertos, todos nós somos cidadãos da mesma terra, com a mesma dignidade, com a mesma capacidade e com a mesma inteligência. O que nós precisamos mesmo é comunicar uns com os outros. Portanto, quem souber mais, faça favor de dizer que nós estamos cá para ouvir e para averiguar. O que não faltam por aí também, e reforço, são linhas abertas, quer na Proteção Civil Municipal, quer na Proteção Civil Municipal, quer nos bombeiros em Angra ou Praia, ou noutras... Ou na Junta de Freguesia, em qualquer porta é uma boa porta. Exatamente, não faltam são meios de contatar as autoridades. Presidente, ainda mais ou menos relacionado com este tema, aconteceram na Câmara conferências evocativas da crise sísmica de 1964, não só para aprender com elas, mas também para abordar esta situação atual. Sem dúvida, a crise sísmica de 1964, que os mais velhos ainda se lembrarão, foi um momento dramático na Ilha de São Jorge, mas que também foi na Ilha Terceira, porque na verdade aquilo que aconteceu foi que os sismos e a crise sísmica em São Jorge provocou uma evacuação de parte da Ilha de São Jorge, que foi feita aqui para a Terceira, aqui para Angra. Portanto, nesses dias chegaram aqui mais de 1000 jorgenses que tiveram que ser acomodados nas instituições possíveis e nas casas particulares. Houve muitas famílias, um pouco por toda a ilha, que receberam nas suas casas gente vinda de São Jorge. Isso foi um momento muito difícil para quem veio para cá em particular, mas também para quem recebeu. Foi um momento de algum dramatismo que vale a pena evocar, vale a pena... nesta altura nós revisitarmos. Fez 60 anos agora há poucas semanas atrás. A Câmara Municipal de Velas editou um livro sobre esta matéria, um livro interessantíssimo, um livro que, com base na correspondência da Câmara das Velas e das diversas entidades envolvidas, faz um retrato muito claro, põe a nu aquilo que aconteceu naquela altura. E eu tive a oportunidade de ir a São Jorge e assistir ao lançamento do livro e nesta última semana fizemos o oposto. O Presidente da Câmara Municipal das Velas veio aqui a Angra, também foi um dos palestrantes, esteve aqui connosco. O autor do livro, que é um jovem chamado Sérgio Santos, ali da Calheta, que escreveu o livro e que fez um excelente trabalho de investigação sobre o assunto, e fez-se uma análise daquilo que aconteceu naqueles dias. Mas como aquilo era somente uma obra de história, nós resolvemos no dia seguinte, ou seja, no dia imediato, ter uma visão mais na área sismológica sobre a matéria. Uma análise feita por dois dos meus colegas da Universidade dos Açores, pelo professor João Luís Gaspar e pela professora Fátima Viveiros, que vieram falar sobre o que é que aconteceu em São Jorge do ponto de vista sísmico e aquilo que está a acontecer na Terceira e o que aconteceu em São Jorge também, não em 64, mas agora nos últimos anos. Portanto, fazermos aqui uma análise dos acontecimentos e vermos como é que foi o desfecho e o que é que aconteceu e de alguma maneira aprendermos com aquilo que tinha sido a história do dia anterior. No dia seguinte, um investigador da Universidade de Évora, João Fontiela, também veio aqui ao Salão Nobre apresentar os dados que ele obteve através de uma rede de vigilância sísmica que está montada aqui no nosso território e que é operada pela Universidade de Évora. Foi também uma conferência muito interessante, porque permitiu termos uma noção dos registros do que aconteceu e porque é que aconteceu e percebermos quais são as origens e qual é a evolução que esta crise sísmica tem tido. Portanto, foram 3 conferências também interessantes que não ficaram perdidas. Se alguém quiser vê-las, elas foram gravadas e estão disponíveis no site da Vitec.
e portanto as pessoas podem ir, quem não foi ao Salão Nobre, pode ir vê-las e portanto aí ficará a saber estas coisas. Portanto foram 3 dias em que se estudou o que aconteceu em São Jorge e se tentou perceber quais são as lições que daí se tiram. E eu creio que a principal lição, e não quero ser chato, mas é voltar um bocadinho atrás, é que a comunicação é o essencial. E nessa altura, nessa crise de São Jorge, a comunicação foi essencialmente esta sua estação que aqui está. O Rádio Clube de Angra foi de facto o grande pilar da comunicação, porque a estação de rádio era a única forma de comunicação que existia na altura, e através dela as palestras do Tenente Coronel José Agostinho sobre a matéria, que hoje ainda se ouvem, e quem a quiser ouvir pode ir ao site da Câmara, à Angrosfera, e elas estão lá numa colaboração entre o Rádio Clube de Angra e a Câmara de Angra, que as digitalizou e editou, e a verdade é que passados 60 anos a sua atualidade é absoluta. Portanto, esta questão da comunicação, para evitar evacuações desnecessárias e corridas desnecessárias, é fundamental. Há aqui uma curiosidade que está relacionada também com as novas gerações, que se calhar não têm bem a consciência de que se isto acontecer alguma coisa, nós ficamos sem internet, não é? E o FM é que vai passar a mensagem. Na Por altura... isso é que em São Jorge até se preveniu com os sinos das igrejas caso aconteça alguma coisa. A verdade é que o rádio tem uma resiliência muito maior do que a internet, porque a internet depende de cabos, e os cabos obviamente são estruturas físicas que estão sujeitos a danos. A rádio, obviamente, que também tem os seus problemas, mas tem uma resiliência muito maior, porque basta haver um sítio a partir do qual se possa emitir, e um emissor que funcione, e através da rádio nós podemos chegar muito longe, podemos chegar a todas as casas. Naquela altura ainda não era o FM, era a onda média que funcionava, e a onda média era bastante melhor do que o FM desse ponto de vista, porque a partir aqui de um emissor que estava na Ladeira Branca, conseguia-se chegar a todo o grupo central e conseguia-se chegar com qualidade a praticamente todas estas ilhas. Hoje o FM tem um âmbito bastante mais restrito. Tem que ter mais antenas. Tem que ter mais antenas e é mais difícil fazê-lo funcionar, e é uma pena que a onda média também tenha desaparecido, porque a verdade é que o som não é bom, a verdade é que se calhar não era a melhor forma de comunicação, mas ter uma onda média de reserva não teria feito mal nenhum a ninguém. E, custos, portanto, Presidente, custos. Então, ela podia estar desligada e só de vez em quando fazê-la funcionar para a manter operacional. Portanto, isto tem a ver com escolhas e tem a ver às vezes com a maneira como as coisas evoluem sem grande pensamento. Mas a verdade é que a onda média continua a ter o seu lugar no mundo moderno, apesar da menor qualidade, apesar de agora também já aparecer tecnologias de emissão digital em onda média que permitem qualidade nas emissões, e portanto se calhar a onda média um dia destes há de voltar. Quem sabe? O Presidente também não deixa vou deixar aqui também um reparo que nós estamos quinzenalmente a falar deste tema, mas não é por acaso, é realmente importante que as pessoas se previnam e acima de tudo percebam que os sismos não dá para prever um sismo, portanto nós temos que estar prevenidos de outras formas. Portanto, enquanto que na meteorologia, enfim, nós conseguimos ter razoáveis previsões, nesta matéria elas não existem. Exato. E por isso, enfim, nós temos que estar sempre prontos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Exatamente. Presidente, falando aqui de outras matérias, a Câmara Municipal marcou o arranque da primavera com a inauguração de uma árvore da vida no jardim e também uma torre de contemplação na Matela. Portanto... Bom, começando pelo mais fácil, o jardim, toda a gente sabe onde é que fica, e portanto no jardim foi colocada uma estrutura, uma escultura simbólica que se insere numa linha que está espalhada um pouco por toda a Europa, das representações da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É uma representação do ciclo da vida, portanto do nascimento, do crescimento e da morte. E a árvore da vida é isso mesmo, portanto, no nosso caso é uma estrutura metálica que dá exatamente essa imagem do efêmero da vida, e que foi colocada ali no passeio Tel Espalhinha, ou seja, na parte nova do jardim. Quem quiser ver, ela está lá, basta entrar no jardim e ela fica logo à vista, porque é uma estrutura muito colorida que de alguma maneira sobressai no meio do jardim. A Matela, quem quiser ir visitar a Matela também não é muito difícil chegar lá, basta ir para a Tarraxã,
subir nos 2 caminhos e subir sempre a caminho dos 3 cantos, ou seja, lá para cima, já quase na transição para as criações do gado bravo, e a Câmara de Angra é dona de uma grande porção de terreno nessa zona, que tem os últimos restos da floresta nativa de média altitude que existem nesta ilha, aliás, nos Açores. Este é um assunto importante e interessante, porque nós temos os parques naturais quase todos em altitude, porque foi nas zonas em que, por ser um clima mais agreste e dos solos serem mais pobres, foram as zonas que foram menos ocupadas pela atividade humana e, portanto, naturalmente, a vegetação manteve-se. De média altitude para baixo, todo o cantinho de terra foi ocupado e foi utilizado na agricultura e, portanto, nós praticamente perdemos toda a vegetação natural que existia nessas zonas, que obviamente é diferente daquela que existe nas montanhas, porque em cada uma das zonas tinha uma vegetação, um tipo de floresta adaptado ao clima daquela zona e aos solos daquela zona. Aqui na Ilha Terceira, felizmente, escapou um pouco desta mata de média altitude ali na Matela. É uma área que está integrada no Parque Natural da Terceira, que é propriedade do município, e nós aproveitamos para instalar aí uma torre em madeira, daquelas que no continente são usadas para espreitar os fogos, são a torre de vigia, que está aberta ao público. Quem quiser, a qualquer hora, pode subi-la, ela está lá à disposição, e lá de cima tem-se uma belíssima vista sobre este tipo de floresta e sobre uma paisagem lindíssima que existe naquela zona. Por isso estão todos convidados a irem à Matela, subirem a torre e fazerem uma boa fotografia. E assim se marcou o início da primavera também no Concelho de Angra. Presidente, já cheira um bocadinho a São Joaninas. É verdade. Já temos tema. Já temos tema, já temos segue, já temos também o cartaz taurino apresentado. Ou seja, os grandes dados estão. Nesta semana que agora vai começar, vamos ter o famoso e fabuloso sorteio da Ordem das Marchas e, portanto, estamos praticamente com todos os dados das São Joaninas lançados. O cartaz musical será apresentado também dentro de umas semanas e, portanto, as coisas estão todas devidamente organizadas para termos mais um ano de grandes festas. E uma grande enchente, mais uma vez. À imagem de preferência daquilo que aconteceu o ano passado, em que, usando uma expressão do Norte, se fosse uma discoteca só se dançava com os olhos nas ruas de Angra. Nas ruas não, na ilha, porque não havia um garim para se dormir em lado nenhum. E nós neste ano vamos a caminho disso outra vez, ainda bem que é assim. Neste momento o SEC está apresentado, foi o último dos eventos desta semana. Temos mais uma vez muita gente jovem e gente com grande qualidade. Ou será que sou eu que já estou a ficar velho também? Bom, nessa matéria eu creio que levo alguma vantagem. Sem dúvida, Presidente, sem dúvida que eu levo vantagem. Mas a questão aqui é, mais uma vez, termos gente que representa bem a juventude deste concelho, gente proveniente de múltiplas freguesias, nós fazemos os possíveis para ir sempre rodando, e gente que tem, não é apenas a questão da beleza física, que obviamente também está presente, mas gente que tem um percurso estudantil ou profissional que é notável. Portanto, são jovens que são um exemplo em todos os sentidos, e é isso que todos os anos se tenta encontrar na constituição do séquito. Portanto, temos gente que são alunos de excelência e que são gente que tem, enfim, vontade de se ingrar na vida, que é isso que nós precisamos que os nossos jovens tenham. Muito bem, Presidente, virando aqui os olhos para algumas obras e reparações, a Câmara Municipal auxiliou aqui a cozinha paroquial e requalificou o salão da Paróquia Santa Luzia. Nós temos feito os possíveis para, no âmbito da colaboração com as diversas instituições das freguesias, ir equipando e mantendo estes espaços, que são espaços que ficam ao serviço do povo das diversas localidades. Neste caso, o que se fez foi dar um rearranjo no edifício que está por debaixo da igreja, de maneira a dar-lhe essa capacidade de também ensinar e promover a boa manipulação de alimentos. Isso foi feito em colaboração com a Conferência Vicentina e com a paróquia, e creio que vamos ter ali mais um bom espaço que fica ao serviço das pessoas. Aliás, o município tem feito sempre, todos os anos, um período de candidaturas, tem aberto um período de candidaturas normalmente em setembro, outubro, e depois a partir daí vão-se apoiando instituições. Nós distribuímos sempre cerca de €500.000 pelas diversas instituições do concelho, no sentido de
recuperarem espaços e de alguma maneira darem qualidade aos espaços existentes e basicamente pedindo em troca que esses espaços fiquem ao serviço do povo, e é isso que aconteceu em Santa Luzia. Muito bem. Presidente, o que é que nos pode dizer nesta altura sobre a obra do mercado? Bom, a obra do mercado foi devidamente adjudicada, as coisas estão a seguir os seus trâmites normais. É uma obra de concepção-construção, é bom sempre referizar isto, ou seja, a primeira fase da obra acontece nos gabinetes de projeto e, portanto, a parte física só começará lá para o fim do verão, outono, porque a primeira parte é invisível para o público em geral, mas as coisas estão a avançar e esperemos que desta vez seja a mesma vez que levamos isto a bom porto. As pessoas que têm, por exemplo, espaços, bancas, são encaminhadas para outros locais? Como é que as pessoas receberam a indemnização, quase todos os que lá estão, foi-lhe permitido continuar lá e, portanto, as pessoas continuam lá enquanto o espaço não seja demolido, mas depois foram indemnizados no sentido de encontrarem outras soluções. Ainda temos alguns casos que não foram resolvidos, que também não há grande pressa em resolver, porque ainda faltam uns tantos meses, mas daqui para algum tempo vamos ter que ir resolvendo os 3, 4 casos que ainda falta resolver. Todos os outros casos foram todos devidamente acordados e, portanto, as pessoas, quando chegar à altura, pois, encerrarão a sua atividade ali e irão para outros espaços. Mas, já agora, só por curiosidade, depois poderão voltar? Não, o voltar será por concurso, em que toda a gente... Completamente novo, ou seja, optou-se por criar condições, ou seja, fazer um reset do mercado, de maneira que, quando chegar à altura de voltar, pois será feito um concurso e esse concurso poderá ter ou não, e até é natural que tenha, alguma valoração para a experiência adquirida, mas será um concurso novo. Muito bem. Presidente, aqui no Fanal, aquele parque de merendas continua a ser trabalhado com vedações? Está-se a tentar dar-lhe até que ele mais configuração está a receber novamente. Exato, as São Joaninas estão aí e aquilo que se está a fazer é dar-lhe uma configuração mais final. Ele o ano passado abriu de forma mais ou menos provisória, porque, enfim, as São Joaninas tinham a sua data, agora está-se-lhe a dar uma configuração diferente e depois a Câmara conseguiu comprar o cerrado do lado de baixo e, portanto, vai incorporar aquele cerrado que agora tem uma forma mais ou menos triangular. Esse cerrado vai ser incorporado na zona de acesso público e, portanto, estamos a dar ali uma outra dignidade e a criar mais um espaço para as pessoas poderem, que lhe vai ser relevado, com algumas árvores aqui e ali, e, portanto, vai ser um espaço que, para além de permitir os carroceiros e as coisas que tradicionalmente costumam funcionar ali para o lado do Fanal, vai permitir que durante o resto do ano seja um lugar de lazer virado para o Porto do Sol, para as pessoas poderem sentar-se ali e terem ali um bocadinho de descanso. Quem sabe também um lugar potencial para futuros negócios, até porque esse tipo de investimento podem atrair outros negócios. O objetivo não é levar negócios para ali, já há lá um negócio que a Junta de Freguesia de São Pedro gera, que é um quiosque que está no canto, mas acho que não convém densificar muito. A nossa cidade tem que ter espaços para nós estarmos em contacto com a natureza e de alguma maneira estarmos ali calmos e tem, obviamente, o seu coração onde os negócios devem acontecer. E, portanto, temos que manter aqui esta segregação para não esvaziarmos a cidade e não criarmos perturbação a quem quer estar sossegado a olhar para a natureza, porque o espaço ali é para isso, é para contemplação. Muito bem, Presidente. Já agora, Clube Náutico. Temos já alguma evolução? O concurso ficou deserto, infelizmente, ou seja, foi feito o concurso público, o valor que era oferecido já era muito substancial, já estamos a falar em 700 e tantos mil euros, e ainda assim não se conseguiu arranjar empreiteiro. Portanto, agora vamos voltar outra vez a recapitular. É um pontozinho da cidade que merecia ali outra dinâmica. O lugar é excepcional, se calhar temos que lhe dar um arranjo diferente daquilo que está previsto, ou seja, temos que ser um bocadinho mais realistas e aproveitar mais da estrutura existente, mas essa é uma matéria que neste momento está em análise face ao insucesso, creio que pela segunda ou pela terceira vez do concurso. Muito e, portanto, nós infelizmente, isso tem sido uma constante destes últimos 2 anos, temos tido muitos concursos que ficam desertos.
seja para obras. Ainda recentemente também o Centro Interpretativo ali da Fortaleza também ficou deserto o concurso, e também estamos novamente a voltar ao princípio. Aquela vez o Lameirinho também. O Lameirinho já foi por 3 vezes a concurso e estamos a voltar ao princípio. Portanto, isto tem acontecido porque a capacidade de empreiteiros que está instalada na ilha tem os seus limites, e de facto nós estamos com muitas obras porque o PRR trouxe muito dinheiro para a ilha, e esse investimento em obras está a ocupar praticamente toda a capacidade instalada da construção civil, e tem prazos muito curtos. Muito bem. Presidente, deixo-lhe via aberta para reforçar o fim de semana de Páscoa. Exatamente, votos de uma feliz Páscoa, e que se aproveite esta Páscoa, porque é sempre tradicionalmente um momento de reunião familiar para reforçar os laços de família e de amizade, e que seja uma boa Páscoa para todos nós. Nada de abusar muito com os ovinhos de chocolate. Também. Os ovos vai que não vá, a outra parte é que não convém. Da minha parte pessoal e também do Rádio Clube de Angra, boa Páscoa, presente para si também, para os seus. Boa Páscoa, muito obrigado. Para quem nos ouve também, bom fim de semana e boa Páscoa. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.